Bom, para mim, desde que eu encontrei com o seu trabalho, Luiz, que foi através dos vídeos, já começou um processo de mudança. Através do conteúdo, que para mim era ainda muito difícil, que eu fui me acostumando aos poucos, né, exigiu esforço e dedicação. Eu ouvi bastante e entendendo como aquilo entrava dentro de mim, se eu identificava alguma coisa que eu já intuía ou tudo que eu tive que aprender mesmo, mas pela a sua forma de colocação, para mim já era um método. Antes mesmo da gente começar o trabalho do método, a sua forma de expressão, quer dizer, para mim, você expõe os pensamentos do Nietzsche, do Spinoza, do Bergson, mas principalmente o Nietzsche e Spinoza, que foram os que mais me interessaram, a forma como você se expressa já foi me modificando, porque o que me chamou a atenção foi o seu próprio ato criativo. Sempre tive a sensação que você está em criação enquanto você vai falando, né? Embora eu já tivesse tentado estudar o Deleuze e o Nietzsche, ler ou ouvir outras pessoas, sempre me vinha um conteúdo muito fechado, que eu tinha dificuldade de que me tocasse. E a sua forma de expressão, você já me dava um exemplo do que é estar em acontecimento, estar em devir, se relacionando, eu vejo você se relacionando com o que você pensa, com esses autores. E isso foi a primeira coisa assim que me chamou a atenção, porque eu tenho a impressão de mim de que sempre fui muito experimentadora em tudo, né? Experimentação, a vida para mim é sempre uma zona de experimentação, né? Sempre me coloquei dessa maneira. A arte, o teatro me ensinou isso. Acho que foi o que eu melhor colhi do teatro como atriz, né? Sempre estar colocando a minha vida dessa forma. E assim que eu vi você, eu tive essa. Eu falei, poxa, olha uma pessoa em experimentação, né? E isso me chamou atenção em relação ao pensamento, que para mim ainda era uma coisa, não em mim solidificada, mas sempre me chegava de forma muito fechada. E você estabeleceu um diálogo, mesmo que através do virtual, da internet, já me tocava. Eu ouvia você até hoje. Eu não consigo ver todos os vídeos de uma vez nunca, porque você me coloca num movimento, pelo próprio movimento que você se coloca. Isso para mim foi sempre o estimulante. Assim, às vezes eu quero ver seus vídeos porque eu quero me movimentar e você me coloca em movimento. Então, assim, tem o conteúdo, né, que eu fui me apaixonando conforme fui compreendendo, mas não é só o conteúdo, acho que é como você aborda esse conteúdo, como você experimenta esse conteúdo. Então, eu fiquei pensando sobre a questão do método, assim, você já é um método, né? Eu acho que a forma como você se relaciona com esse conteúdo já me ensina a como me relacionar, né? A me colocar também em experimentação, ou você afirma isso que eu já senti em mim, que é essa vontade de experimentação em tudo. Eu comigo, eu com a vida, eu estou o tempo todo em investigação, vejo a vida como uma investigação. Então, experimento ela, assim, não é que eu vejo, nem decidi, sempre se deu, foi se dando dessa forma. Então, para mim, ouvir você se relacionando com esses conteúdos já era para mim um método. E então eu fui me aprofundando, fui fazendo outros cursos, inclusive para me aproximar dos conteúdos também. E, e no começo muito preocupada em como que eu vou aplicar, como que eu vou pôr essas coisas na prática. E é engraçado que depois que a gente começou propriamente o método, e eu ainda estava com essa anotando, bom, eu tenho que fazer esse passo, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer esse exercício. Mas aí eu fui percebendo que as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a perceber uh, a, o método acontecendo.
Não que eu não tenha me esforçado um pouco, sim. Então, eu estou diante de um problema, eu paro e falo, bom, como é que é mesmo o primeiro passo? O que eu tenho que fazer com esse acontecimento? Me doeu uma coisa, ou resgatei uma coisa, o que eu faço? Às vezes tenho até uma tentativa de seguir um método, mas eu sinto, sinceramente, que a forma como você se coloca, estou usando a palavra forma da pior maneira, mas a forma como você se coloca já foi provocando em mim modificações. E hoje, por exemplo, quando eu escrevo minhas opiniões sobre vários assuntos, eu percebo que as coisas começaram a sair naturalmente, né? Algumas eu me esforço ainda para entender, não, ainda estou pensando de um jeito que não me favorece, ainda estou congelando as coisas, mas eu fui percebendo que as melhores expressões, tanto escrevendo quanto na minha vida pessoal, nas coisas que começaram, que vinham me acontecendo, eu percebi que houve uma mudança na forma como eu passei a responder as coisas, né? Então, as distâncias começaram a se estabelecer. Eu sempre fui muito impulsiva para responder, sempre querendo a justiça, querendo muitas coisas, e eu percebi que eu fui alcançando mais as coisas sem querer tanto, sem tantas necessidades, as necessidades de embate. Eu sou muito combativa, né? Principalmente nas questões sociais, estou sempre querendo dar meu palpite, estou sempre, porque elas me tocam muito, então estou sempre querendo expressar de volta, e eu comecei a perceber mudança na forma de conversar com as pessoas, na forma de lidar com um acontecimento, por exemplo, com a vida afetiva, né, que estava extremamente repetitiva nos mesmos atolamentos, e percebi as afirmações começando a acontecer naturalmente, né? Então isso que eu acho muito encantador do método, que eu insisto que não está só neste momento em que você estrutura como método, mas é na forma como você se relaciona com todo esse conteúdo. Para mim já era um método. Eu já vinha me e de um jeito interessante, porque no primeiro contato eu me apaixonei por você, e depois que poderia caminhar para uma idealização, né? Ai, achei um guru que vai me dar todas as soluções, e isso caminhou para uma libertação, né? Isso, em vez de ser alimentado dessa forma, quanto mais eu te ouvi, menos eu me prendi a você, e mais aprendi e venho aprendendo. Então, assim, para mim, principalmente nos últimos 6 meses que eu me dediquei mais aos cursos, eu percebi mudanças de coisas que eu trabalhei em psicoterapias de todos os tipos, e me esforcei tanto para mudar, e talvez tenham gerado até um fortalecimento, né, para eu chegar aqui, mas que não conseguiam fazer mudanças, porque eu ficava tentando essas mudanças e, na verdade, buscando um encontro muito honesto com o que você apresenta, porque eu acho que tem aí um trabalho, uma lição de casa, que é tentar esse encontro honesto, né? Não digo ainda com Nietzsche ou com Spinoza, porque eu não consigo ainda lê-los diretamente, eu preciso passar por você ainda. Por isso que eu digo, você é um método para mim, né? Quando eu vou de encontro direto com eles, eu ainda tenho dificuldade de me movimentar tanto quanto me movimento quando eles me veem através de você, né? Mas isso não gerou, é engraçado que não gerou esse gurusismo, essa dependência, né? Foi muito, isso tem sido libertador. Eu queria exatamente fazer essa questão, porque as pessoas elas fazem uma ideia de método. Ah, então eu vou seguir uma cartilha. Ah, então eu tenho um caminho já dado, mas eu não posso criar o meu. E é justamente o contrário. É um método que
é, na verdade, para você encontrar já um modo mais imediato de criar o próprio caminho, não é? Uma espécie de atalho que te leva diretamente às relações que interessam, que mobilizam as suas próprias forças, né? Você não precisa buscar o caminho que eu digo ali. Esse caminho é uma sinalização para que você encontre aquilo que já está em você, né? Pois é, como eu escrevo bastante, eu fui percebendo pela escrita, no começo eu estava repetindo o que eu ouvia você dizer. E hoje eu percebo que eu consigo traduzir dentro da minha realidade, da minha forma de pensar, do meu pensamento, ou das circunstâncias que passam por mim e que não passam por você. Ultimamente eu escrevi uns textos, enfim, sobre a Palestina e o judaísmo. Eu vi um que, inclusive, a gente compartilhou, ele belíssimo, sobre a questão Aquilo foi uma experiência interessante, porque ele é uma experiência pessoalíssima, né? E quando eu li o texto, eu falei, assim, eu tenho um objetivo sempre que é de propagar isso que está me modificando, né? Eu tenho essa vontade enorme, já até manifestei ela para você, eu tenho uma vontade enorme de propagar, se é essa palavra, o que vem acontecendo comigo em contato com você, com a sua forma de abordar. Porque às vezes é engraçado, eu comento com as pessoas, não, porque eu estou estudando Nietzsche, porque mas eu já estudei Nietzsche, Spinoza, e não fez nada disso comigo. Eu falei, como não? Como não fez isso? Mas como que você estudou? Porque quando eu não está sobrando pedra sobre pedra. E como? Não, mas imagina, mas o Spinoza, mas ele é louco, Nietzsche morreu louco, inclusive, você não está preocupado? Eu falei, estou bastante, mas num outro sentido. Então, é isso que eu sinto. Mas também, quando você passa para a etapa do método mesmo, me ajuda bastante. Mas é bem isso que você está dizendo. É menos um passo a passo, embora seja um passo a passo, é um passo a passo que, se você não traduz para si mesmo, não tem o que fazer. Não tem como fazer, não tem o que fazer. E método é isso, ao meu ver, né? E eu também tenho, eu como atriz, desde que de 6 meses para cá estudando com você, movimentou muito a minha visão do trabalho do ator. Porque o ator, ele é esse não sei qual é a palavra, ele é o campo de experimentação da vida. Nós estamos ali, eu tenho que reconstruir uma vida, eu tenho que viver uma vida, e todo método de interpretação é sempre ligado a como as pessoas entendem a vida. Né? Como é que nasce uma emoção para eu poder reproduzir um ódio? Como que eu crio um perfil humano? O que é a vida? Como é que eu reconstruo a vida? E desde o contato com você, aí sim eu já tinha uma abordagem pessoal que eu não conseguia organizar, e estou conseguindo organizar através de você. Peguei um método tradicional de interpretação, que é do Stanislavski, e comecei a reescrever a partir do que a gente vem conversando, do que eu venho aprendendo com você, compreender o que é interpretação. Os personagens a gente aprende na escola que a gente constrói vidas humanas e perfis, e conseguir entender a arte como passagem, né? Como que as emoções passam por mim. Eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo recentemente, que é o que eu tinha comentado com você, que eu queria que você visse, porque essa era a minha experimentação, né? Eu fazia as emoções me atravessarem e não mais construir emoções para serem vividas, que é como a gente faz. Então, quer dizer, para mim tem até gerado um método de interpretação do ator, uma forma de entender a minha arte. É fazer do próprio corpo o palco do acontecimento. Exatamente. Porque o grande problema do ator é como eu reproduzo emoções. Então eu fico lembrando que me cortei o pé quando era criança para ver se eu sinto aquilo de novo. E esse trabalho que você traz leva a gente para um universo e que leva o ator para a presença do acontecimento, porque o ator não pode ser outra coisa. Então eu tenho aprendido, inclusive,
quando eu estou interpretando, porque eu digo para você que em cena é mais fácil que na vida, entender o acontecimento, para mim foi ficando mais fácil entender em cena, porque eu estou construindo o acontecimento naquela hora, e na vida ele passa e a gente é cheio de defesas, às vezes nem percebe que está em acontecimento, esquece que está em acontecimento e fica reproduzindo coisas. Então, tem sido inclusive um diálogo muito importante com a minha profissão, com a minha forma de interpretar, de entender o que é que eu faço como atriz, se modificou completamente e eu estou, inclusive, tentando estruturar isso como metodologia mesmo para atores, para ensinar, e para ensinar isso vai precisar passar por esses lugares onde você nos joga ou você nos convida a passar, né, que é compreender essa outra forma de pensar tudo. Me causa bastante desespero, porque é tão fora de tudo, né? Tanto um desespero pessoal de às vezes achar que não vai dar tempo, que eu não vou, que é tão né? Chegou tão tarde, eu fiz tantos anos de uma forma, enfim, mas ao mesmo tempo acontece tão rápido. Isso que me surpreendeu de pouco tempo para cá, de repente explode um outro jeito de ser, um outro jeito de lidar com as coisas. E eu que me achava extremamente rigorosa, percebi que eu não tinha rigor nenhum na vida, nenhum. E eu achava que eu era, e porque compreendi rigor de uma outra forma, né? Como você tantas vezes repete, acho que do Spinoza, né? Não é de qualquer maneira. E porque eu sempre briguei muito pela liberdade, mas eu esqueci esse pedaço. Mas não de qualquer maneira. Isso mudou para mim, mudou no sentido assim de que organizou bastante, né? Talvez coisas que eu tinha por intuição que estavam desorganizadas, coisas que eu realmente não sabia, os caminhos que você acendeu vários. Acho que não tem como fazer nada disso se não por um caminho singular, não tem como, né? Não tem como. O dia que eu escrevi lá sobre o seu trabalho, uma pessoa falou: não pode virar seita. Eu falei: seita? nem que eu quisesse, né? Não tem nem como. Eu acho que até muita gente pode se aproximar desse conteúdo e tentar, que é o que a gente mais gostaria, um método no sentido de manual pronto, faz assim, faz assado. Mais fácil. Não dá, infelizmente não dá. Infelizmente não dá. Tem que ser... Muito mais, né? E se não for com muita, inclusive, a compreensão sobre a importância da crueldade nas coisas, que eu tinha um purismo, um puritanismo, né? Só amor, 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 nada de violência. Eu tenho percebido o quanto é violento o processo. Para mim tem sido muito violento, né? Às vezes eu tenho que fazer umas pausas e me alienar e fugir. Eu não te aguento todos os dias, porque tem sido bastante violento, assim. Acho, não estou querendo dizer com isso não faça, não desanimando, mas uma violência necessária, uma violência. E quanto mais eu percebo, quanto mais violenta eu sou comigo, no sentido de ser honesta diante dos conteúdos, porque acho que essa é a violência. É muito difícil ser honesto, né? A honestidade do Nietzsche, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? E aí a gente precisa exercer a prudência, né? A arte das doses, né? Isso você disse recentemente foi fundamental, porque eu estava me perdendo um pouco nas doses e aí você também volta para o mesmo lugar de antes, né? Assim, para mim assim, mudou completamente em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente, num contato interno que estava bastante depressivo e agora, embora com essa violência de contato comigo mesmo, me tirou da depressão, que era passiva, que era aquele desespero sem saída. Não tenho mais uma sensação de sem saída. Eu já entendi onde estão as saídas. A questão
fazer a minha parte. E não tem ninguém para fazer. Si, né? Esse trabalho sobre si que é importantíssimo. Né? Tem que ter um trabalho para fazer. Todos os dias eu acordo, eu sei que eu tenho um trabalho para fazer e tenho tido vontade de fazer. Às vezes fico... é uma coisa que tem aumentado o tesão mesmo, sabe? Porque me botam em contato comigo, né? Num contato tão interessante, né? Que não angustiante no sentido de me fechar numa prisão, como várias teorias acabavam me angustiando, apontam saídas, mas na verdade não. E você, sem querer ser religiosa, mas assim, eu encontrei saídas, né? Ou entradas, portas de entrada para uma realização e as coisas na minha vida que estavam bastante paradas começaram a acontecer. Eu ficava fazendo rituais de Feng Shui, de não sei o que, para acontecer coisas na vida. Essa semana foi muito interessante. As coisas começaram a se movimentar, coisas que estavam paradas começaram a se movimentar sem eu precisar fazer minhas macumbinhas, sem eu precisar ficar, ai, como que eu mexo a energia? Aí é que eu relaciono com a potência, com o estado de criação se manifestando. Elas começaram a acontecer. Atua diretamente no desejo, né? Você mobiliza o desejo que acaba eu estou percebendo, criando e consumindo intensidade, né? Exatamente. E criando realidades. Né? Começaram a se criar, ou eu a criar, realidades que eu passei muitos anos tentando criar com outros instrumentos e não estava acontecendo nada. E talvez o mais surpreendente disso que as forças estão em nós mesmos, né? Estavam em você, né? A gente já sabe isso, né? Porque a gente ouve, mas as forças que a gente ouve que estavam na gente, bom, tá bom, e como que eu tiro? Estão em mim, mas aonde exatamente? Que eu como estudo. Delas, né? Exatamente, como dispor delas? E inclusive corporalmente, né? Porque para mim é um paralelo, eu não consigo só trabalhar no pensamento. Eu tenho que trabalhar no corpo, né? Desde a saúde, que é uma coisa que eu estou sempre investigando também, o que me acontece no meu corpo, como o meu corpo está respondendo à vida, que doenças e problemas ele está gerando. Até aí, eu agora comecei a adentrar no curso do Corpo Sem Órgãos, que para mim ainda não está tão, enfim, tão claro, Incorporado. Hã? Incorporado. Não tão incorporado. Apesar que outro dia mesmo você disse para mim que há um paralelo entre as duas coisas. Então, se não está incorporado no corpo, é porque na cabeça, quando você me disse isso, eu fui lá movimentar algumas coisas. Falei, tá. Então, se não está chegando no corpo, também eu devo estar congelando, porque é muito difícil sair desse treinamento que a gente faz desde que nasce e continua sendo bombardeado. Nessa semana, acho que o que mais me tocou é como fazer esse pouco que eu estou conseguindo fazer comigo, como nós somos muito poucos, né? Esse pensamento é minúsculo. E eu tenho essa semana tive um pouco essa tristeza, um pouco esse desespero, assim, de que conforme eu vou me aproximando mais desse conteúdo, mais eu falo assim, meu Deus, e por que não? E por que ele não está tão na mão de todo mundo? Que monstro gigantesco que é o da transcendência que a gente tem que enfrentar. Mas, enfim, o que eu posso fazer, tanto na minha parte interna, assim como também buscando, porque automaticamente a gente tem vontade
não é nem vontade, é automaticamente, e eu percebo que vai causando mudança em quem ouve, né? Em quem está perto, vai gerando, assim como você me provocou desde o primeiro instante, é o que eu disse já para você uma vez. Eu espero poder provocar muitas pessoas pelo meu trabalho. Eu quero transformar não só em narrativa, mas em narrativa estética mesmo, dentro do teatro, para a gente poder. Porque é tão. A vida é tão absolutamente outra, né, a partir disso, e tão, pelo menos para mim, está sendo tão vida, que parecia que eu falava assim, mas onde eu estava antes exatamente? Como se não estivesse vivendo a vida, né? Isso é Ausente da própria vida. ausente, onde eu estava antes. Acontece muito com a gente. Né? Onde eu estava antes. E isso porque eu estou no começo, imagino. Mas, assim, onde eu estava antes que eu não estava. E tinha a sensação de que não estava vivendo, eu tinha uma sensação de morte, assim, fortíssima, fortíssima. Mas achava que. Sempre tive esperança de que tinha saída, mas não imaginava essa mudança, porque não é nem uma inversão, é uma mudança, me parece que você me possibilitou entrar na vida. E aí, a partir disso, todas as coisas acontecem. E quanto mais eu estudo e mais eu exercito, é o que eu digo para você, eu tenho esse interesse na experimentação. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito a todo mundo, que é entender a vida como experimentação. E eu acho que sem essa inquietação, essa vontade, virá. Porque Nietzsche todo mundo já leu, né? Deleuze está todo mundo lendo. É porque acaba confundindo, né, o pensamento com a linguagem. Aí você acha que acessou a linguagem, as palavras e já pensou, mas na verdade é bem diferente, né? Porque eu estudei muito psicologia, né? Embora eu não tenha me formado nisso, mas assim, a psicologia eu acho que nos fez muito mal nesse sentido, né? Toda a questão da consciência, acho que foi o que mais me desestruturou, Luiz, foi compreender que a consciência já era um efeito. Isso acabou comigo, porque eu passei minha vida estudando consciência. Consciência é a fonte da luz, né? Busquei em todas as linguagens, na psicologia, no ocultismo, a forma como eu compreendi, desesperadamente buscando consciência de tudo ao máximo, porque essa era a única saída. E quando eu entendi que a consciência, no estudo do curso do Spinoza, que a consciência já era um efeito, eu caí no buraco. Ela é o problema, na verdade, ela que nos impede de ver. Né? Entende? Aquilo que era para você a solução. É o problema. É o que estava me impedindo de viver. É incrível, é isso aí. Eu acho que esse é o cerne da coisa. A nossa consciência é o nosso cabeção, né? Né? A gente fica com essas teses, vamos quebrar o ego, quebrar o ego, quebrar o ego. Mas, assim, ninguém vai para esse ponto. A consciência, e a gente continua. E hoje me dá desespero. Eu escrevi anos adquirir consciência, porque o autoconhecimento não tem coisa que eu busquei mais na vida. E hoje dá uma tristeza pelo tempo perdido, né, pelo mal entendimento de tudo. E acho uma pena, realmente, porque a gente ainda continua nessa alimentação dessa consciência, que é o que impede a gente de entrar na vida. Quando eu entendi isso, ainda sou bastante afetada pela minha consciência, porque trabalhei muito para construí-la, e tem, às vezes, até umas vaidades de não querer destruir coisas que você passou tanto tempo construindo. Pô, vou ter que jogar isso fora? Eu li tanto livro sobre isso, vou ter que jogar isso fora. E você tem que decidir, vai jogar? É incrível, né? E aí aquela sensação que dá, né? Por que eu não fiz isso antes, né?
Bom, eu não fiz isso Não antes. dá mesmo. Tem algumas fatalidades na existência, mas ainda bem que em tempo, né? Espero que sim, já estou um pouquinho velha, mas Imagina. não, acho que também teve uma vez que a gente, não sei aonde que você estava dialogando, afinal de contas, o caminho que a gente faz ajuda a chegar até aí, mesmo que seja para destruir tudo, né? Tudo bem. Eu acho que talvez não tivesse estudado tudo que eu estudei, eu não tivesse a coragem de destruir hoje. Se é que eu tenho, porque eu me sinto ainda bastante covarde. Tenho bastante dificuldade de me desapegar de tudo isso que eu fiquei tanto tempo construindo. Mas assim, eu tenho um filho adolescente e já procuro cortar caminho para ele, porque eu acho que dá para fazer isso de uma forma muito mais simples do que as nossas gerações todas. Não precisa ter tanto sacrifício e tanto desperdício, né? A gente desperdiça muito tempo, sacrifica muito o corpo, o desejo, o pensamento, em nome de quê, né? De ideais, né? Que nos enganam. Eu acho que nos falta muita coragem, sabe, Luiz? Isso é o que eu mais tenho aprendido, assim. Me sinto bastante covarde. O Nietzsche, para mim, tem sido, o Spinoza também, mas são modelos de coragem do que hoje eu chamo de coragem, né? Que antes eu achava que eram outras coisas. Me achava super corajosa. Hoje eu percebo o quanto eu tenho covardia desse enfrentamento que eu estou fazendo, mas é tão honesto, esses pensamentos são tão honestos que Só um minuto, Dani, que mas vamos lá, Dani. Então, eu estava falando da questão da honestidade, da coragem, né? Que são coisas, são valores que se modificaram para mim também. Acho que são pensamentos mais honestos, né? E principalmente a relação, o Nietzsche me inspira muito nesse sentido, né? Ter uma relação mais honesta comigo, para poder ter uma relação mais honesta com a sociedade que está precisando muito. com certeza. E a ética virou um Deus. Não se sabe, né? Se fala em ética, mas não se sabe bem o que é ética, né? Há uma demanda, né? Por isso que olha, eles continuam só um pouquinho. Alô? Oi? Chegou, Zé. Já tá tudo ok, tá? Eu estou no meio de uma gravação, mas já está tudo bem, tá? Falou, Zé. Um abraço, um abraço. Aí assim para. Mas, então, assim, você estava dizendo, peraí agora. Sobre a ética, você mudou muito esse conceito para mim, que parecia mais simples, e essa coisa que a gente fala, ninguém é ético, não sei o quê, mas assim, o rigor disso eu não tinha, né? E isso ficou... E hoje me sinto engraçada, eu gritava muito mais com o mundo, mas hoje eu me sinto efetivamente combativa. Antes eu acho que eu mais gritava do que conseguia combater as coisas. Hoje me sinto muito mais forte, combativa, mais assertiva e principalmente afirmativa. Acho que a questão da afirmação me ajudou muito. Eu trabalhava muito no negativo. Muito. Vira aquele combate reativo, né? Uma luta Exatamente. contra, né? Exatamente. Na verdade, há uma outra eficácia, um outro jeito de combater que torna, de fato, esse combate a criação de um caminho para as forças interessantes da vida. E mais eficaz, né? A eficácia do combate, isso é muito interessante. Que antes não tinha eficácia ficar gritando. E a questão da afirmação no campo afetivo, das relações afetivas, do relacionamento amoroso, fez uma diferença absurda, né? O que eu acho que mais vinha me dificultando as relações amorosas era a única questão: não afirmar nada, nunca. Não sabia o que era fazer uma afirmação. E aí, quando vem o acontecimento amoroso e vem os mecanismos de defesas e reativos, eu falo, não, só afirma o que está acontecendo. Não, mas porque
porque vieram abacaxis gigantescos, coincidentemente, nos últimos meses, que em outros momentos eu teria perdido todos os cabelos, e foram desafios muito interessantes, assim, né? De um relacionamento daqueles que você fala assim, não entra. Não. E eu afirmei, não, veio, vou ao encontro. E se transformou num relacionamento amoroso como eu nunca tinha tido, por exemplo. Maravilha, que maravilha que é. Porque e tenho trabalhado essa afirmação. A gente se permite experimentar de uma outra maneira, né? Sem fazer cálculos de vantagem, de perdas e danos, né? Exatamente, exatamente. Julgamentos, né? Isso você arrancou da minha vida. O julgamento, que é o que impossibilita você de viver. Impossibilita você de amar. Nós estávamos falando de amor, impossibilita você de amar. E eu só entrava com todos os julgamentos possíveis, mesmo achando que eu não era uma pessoa de julgamentos, porque não sou religiosa, porque não sou isso, porque não sou moralista, mas as coisas se escondem, né? Estavam escondidas e tirar, arrancar os julgamentos para entrar com a afirmação fez toda a diferença e tornou tudo fácil. É incrível, né? Talvez o juízo seja o nosso pior inimigo, né? O julgamento em nós, né? Com certeza, com certeza. E mesmo para quem não é moralista, quem não compra uma moral como eu, achei que não tivesse esse problema. E ele estava escondido em morais que eu achei que eu não tivesse comprado. E estavam compradas com outros nomes. Né? Ideais de existência. Né? Ideais de existência. É isso que eu fui procurar. Eu não sou religiosa, não tenho a transcendência, não. Eu falei, devo ter. Devo ter, em algum lugar eu devo ter. Em algum lugar eu estou acreditando em algum ideal que não está me deixando entrar na vida. E assim, claro, tudo para resolver, tudo para aprender, mas eu sinto que desloca para um outro caminho totalmente diferente. Para mim é uma mudança completa, assim, de dentro e de fora começou a se movimentar de outra maneira. Que maravilha, Dani. Fico muito contente e muito tocado com o teu depoimento, porque isso faz muita diferença para mim, que venho fazendo esse trabalho há muito tempo já, sentir que isso tem essa eficácia e atinge tão profundamente as nossas forças, o nosso campo afetivo e é capaz de realizar uma transmutação mesmo, né? Sim. Não é uma mera mudança de valores, né? Não é uma troca de camisa. Você disponibiliza as próprias forças para você criar o próprio caminho. Né? Acho que isso é um outro lugar, é um lugar completamente diferente. Espero que incentivar todo mundo que tiver interesse, que chegou até aqui de algum lugar, que está ouvindo, que a gente está conversando, espero que tenha condição de entrar, porque não é mudancinha, né? É verdade, não é uma reforminha. Né? Não é uma reforminha. E também não é uma mudança, mas é mudança de verdade. E não é, porque vender mudança de verdade um monte de gente vende, né, Luiz? É o que mais se vende. E não estamos falando de uma mudança de verdade, estamos falando assim, entrar na vida. Quer viver? Com realidade, né? E com aquilo que a gente já tem, né? Não é uma coisa mágica, né? Não é também um bicho-papão, né? E também não é uma fraude, uma coisa que muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai levando. O maravilhoso é que depende de si mesmo. Isso, né? Eu não dependo de você, embora você seja o, sei lá, o nome que eu vou te dar, mas não acontece se eu não fizer. Isso eu acho que é o grande foco, uma conquista real de autonomia, né? Não é, você não está inventando uma outra dependência, uma outra referência, não é. De fato, sabe, você tem onde beber diretamente da fonte direta da vida, da natureza, da realidade. Exato. Não depender de ninguém. Né? De ninguém. Maravilhoso. Fico muito feliz com o teu depoimento. Eu que fico gratíssima pela oportunidade, todas as que você tem dado. Assim, muito grata mesmo. Valeu, Dani. Obrigadíssimo. Então, a gente se vê. Então, tá bom. Até já. Beijo. Grande beijo. Valeu. Tchau.